E aí, pessoal, tudo bem? Depois de uma pausa, uma breve pausa aí para a gente, enfim, uma mini férias aí de podcast. Estamos de volta com uma edição super especial, mais uma edição do Bebendo e Falando, né? Em tempos de pandemia, ainda no distanciamento social, mas cada um da sua casa, tomando uma coisinha, né? Hoje nós estamos mais devagar, cada um está tomando um café, pouca coisa, né? Não vou mentir para vocês, porque tá cedo ainda, é sexta, mas é 3 da tarde. Enfim, o Bebendo Falando aí é a sua 19ª edição, né? O 19º episódio. Ainda seguimos nessa nossa jornada aí para tentar entender o que está acontecendo com o jornalismo, para onde vamos e de onde viemos. E para entender isso, para falar sobre isso, nós estamos conversando com bastante gente legal, né? Com muita história, muita bagagem, histórias curiosas que se cruzam em algum momento, né? E que no fim todos têm o mesmo objetivo, né? Que é informar, fazer bem seu trabalho. Então, pela importância do jornalismo, pelos tempos que a gente vive também, eu até tinha pensado em já trocar o objeto, né, de estudo desse podcast, o tema, o assunto principal, mas ainda tem muita gente interessante, muita gente legal para bater papo. E hoje é mais um exemplo disso, né? A gente vai conversar com Flávio Fachel, 22 anos fora do Rio Grande do Sul, gremista, apresentador, jornalista, portelense, impressor em 3D, dono de uma réplica da estátua do Oscar e tantas outras coisas, tanta história que a gente vai começar agora. Meu querido Flávio Fachel, a gente está adiando essa conversa há no mínimo uns 8, 9 anos, né? Mas, enfim, acho que o formato... na verdade, nós estávamos esperando um formato ideal para ter esse papo e vai ser aqui em forma de podcast, em vídeo também, a galera vai poder assistir, né? Quem quiser ver também o nosso papo, o pessoal vai poder assistir ao vivo, vai ficar nos nossos canais, enfim, YouTube, né, na Twitch também. Mas bem-vindo, meu querido Fachel, devidamente uniformizado no seu estúdio aí, né, com a bandeira do Grêmio. Tu tá sempre bem de fundo, né? Ou é a Lagoa, Boa tarde. ou é a Lagoa Rodrigo de Freitas, ou é a bandeira do Grêmio, Fachel. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou contra esse negócio de jornalista ficar dizendo para que time torce e tal. Isso aí, né? Olha aí. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Para quem está assistindo aí, não deve estar entendendo nada, né, dessa história de fundo, né? Porque é só quem me vê no Rio de Janeiro ou vai lá no Globoplay que vai assistir o Bom Dia Rio e vai saber como é que é lá o estúdio, né? Então, mas já faz tempo que eu saí do Rio Grande do Sul. Aliás, faz tempo. Quer saber? A minha época é essa aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Essa aqui é a minha. Tu essa guardou um pedacinho da canopla, é isso? Não, isso aqui era um negócio que eles distribuíram lá de peso de papel e tal. Olha aí, ó. Aí, sim, do logo antigo da RBS. Nem fazem mais isso, eu acho. Mudou bastante. Ô, Flávio, deixa eu te perguntar. Nossa, a gente tem muito assunto, mas a primeira coisa que eu quero saber, a primeira coisa que eu pergunto geralmente para a galera é o seguinte: Aqui é para beber, né? Só um pouquinho, é para beber, né? Sim, senhor, fica à vontade. Cafezinho. Café. Hoje nós vamos de café. Hã? É porque normalmente quem paga isso não é sonoplastia. Então ele diz que só tinha dinheiro para. Normalmente quem paga isso é você, né? Mas aí só tinha grana para café, vamos de café. Então. E não foi sonoplastia, viu? Para quem não está assistindo, está só ouvindo, foi realmente o café sendo servido. Meu querido Fachel, me conta, por que diabo tu quis ser jornalista na tua vida? Por que tu saiu de vender curso de inglês com o Ribeiro Neto para ser jornalista? Eu não queria ser jornalista, eu queria ser publicitário. O meu pai era publicitário e eu via ele trabalhando todo dia e tal. Meu pai se ralava mesmo de noite, de madrugada, trabalhava e eu gostava daquilo. E aí eu queria fazer publicidade. Só que eu sou de uma época que todo mundo queria ser publicitário. Era a tal da época do Washington Oliveto, e para lá, né, e W Brasil e aquelas coisas. Então, todo mundo queria. E aí quando eu terminei o segundo grau, na época que eu já ensino médio, fui lá ver, então, publicidade e propaganda, 16 por vaga. Caraca, 16 por vaga. Todo mundo. Aí eu fiz, não passei, né? Enfim, não passei, tentei. Aí, para não perder o ano, vou lá no Unicinos fazer um vestibular também. Então, fiz engenharia, passei, 5 por vaga. E aí eu fiz 4 anos de engenharia. Eu terminei com 16 anos, aí eu fiz 16, 17, 18, 19, 4 anos de engenharia.
Aí quando chegou no fim, eu ia me formar. No meio do caminho eu transferi para a URGS. Aí quando eu ia me formar, eu larguei, que eu não queria ser engenheiro. Abandonei no fim do curso, no último semestre. Larguei, não me formei. Passou por Não 4 anos de cálculo e... sei tudo, cálculo, resistência de material, estrutura, construção de estrada, leite, subleite, tudo que imaginar eu sei, só não tenho diploma. E eu queria fazer publicidade, né? E aí quando eu cheguei 19 anos, fui fazer CPUR, que eu fui voluntário. Na minha turma, naquele ano, todo mundo foi voluntário. Então, 300 voluntários. E aí eu fiz CPUR e consegui uma vaga para servir no Exército na Amazônia. E aí eu fui para lá. E quando eu fui para lá, eu disse assim, cara, tinha na época, hoje não tem mais, porque a lei não existe mais, foi revogada. Na época existia uma lei que era transferência ex officio para funcionário público federal. Como é que funcionava? Se você era funcionário público federal transferido para outra praça, você podia pegar sua vaga da universidade e transferir para federal do lugar onde tu ia. Mesmo que fosse particular. Aí eu, peraí um pouquinho, pode fazer? Vou fazer. Aí eu pedi transferência da Unicinos para a Universidade do Amazonas. Aí estava tudo certo, vamos embora, papapá, vamos lá. Opa, agora que eu vou estudar comunicação, então. Fiz vestibular para publicidade e propaganda na Unicinos, passei e pedi transferência, estava tudo certo, tudo fechado, viagem marcada, ok, papapá. Bom, aí liguei, Universidade da Amazônia. Ô, senhor Universidade da Amazônia, tudo bem? Ah, tudo bem. Não, pois estou transferindo e tal, e eu vi aí e tal, estou embarcando já, queria ver os cursos que tem de comunicação. Ah, sim, claro, aqui tem jornalismo, tem relações públicas, tem radialismo, tem turismo. Eu digo, sim, e PP? Não, publicidade e propaganda não tem. Eu digo, caraca, meu. Aí tudo pronto. Bota jornalismo. Foi assim que eu virei jornalista. Caramba. Quanto tempo tu ficou na Amazônia? Eu fiquei, ao todo, 7 anos. 7 anos. Mas eu primeiro eu fiquei 5 anos Sim. servindo o Exército. Sim. Aí depois dos 5 anos, aí eu voltei para o Rio Grande do Sul. Aí terminei a minha faculdade de jornalismo na PUC, porque também fui o único brasileiro, acho que pediu transferência da federal para particular. Quando eu vim do Amazonas, eu disse assim, cara, não vou me formar aqui, eu quero, com todo respeito à Universidade do Amazonas e tal, mas era bem melhor ter, na época, um diploma da FAMECOS, que era considerada uma das melhores do Brasil. E ainda né? Mas naquela época tinha uma competição pau a pau com a ECA de São Paulo. E aí eu sabia também que na FAMECOS tinha ali os professores que davam aula, estavam trabalhando na RBS também. Então eu raciocinei, quer dizer, já estou velho, né? Então vou logo para onde posso ter chance. Aí eu pedi transferência para a FAMECOS, voltei, terminei o curso e tal, fiz o projeto Caras Novas, da RBS TV, que existia naquela época, fui aprovado no curso Caras Novas. Quem me levou para a televisão foi a Alice Urbim. Sim. Tu já queria TV? Já queria TV, Fachel? Eu sempre gostei de tecnologia, então de toda a área de jornalismo, o que me atraía era a TV, porque tem tecnologia, né? Tem equipamento, câmera e tal. Eu sempre gostei muito disso. Mas tu te tu te imaginava falando na TV, tu te imaginava comunicando em vídeo. Eu me imaginava trabalhando em televisão, entendeu? Eu queria ser repórter e tal. Mas eu gostava desse contato com o equipamento, eu sempre gostei muito. Botão, como é que funciona, abrir, sabe? Como é que é a gravação, como é que é o equipamento, então eu gosto disso. E aí eu acabei fazendo o Projeto Caras Novas, que é muito legal, que você aprende tudo, né? O Projeto Caras Novas, tu aprende desde fazer o texto até mexer no transmissor, tudo. Você aprendia tudo na televisão. E aí acabei passando, né? Quem me levou para a televisão foi a Alice Urbim, e eu devo hoje toda a minha carreira à Alice Urbim, porque ela foi a grande incentivadora, ela foi a orientadora, ela foi a pessoa que dava as dicas. Então eu achei assim, é muito importante o pessoal entender, né, que a Alice Urbim foi a diretora de programação da RBS, que já se aposentou, mas foi muitos chave, anos. foi chave no que a televisão do Rio Grande do Sul é hoje, né? É devido a ela. E agradeço muito a Alice, não sei se ela estiver ouvindo, beijo e abraço. Até hoje eu tenho uma bolinha de gude que ela deu no fim do Caras Novas, ela deu uma bolinha de gude para cada um e falou assim, agora tem que aprender a jogar. Então, eu tenho guardado até hoje. E aí, enfim, comecei a trabalhar na RBS TV e depois de um tempo eu saí da RBS TV e tinha uma seleção para repórteres em praças da Globo, né? Nós estamos Naquela falando época, de que ano aí, Fachal? 93, 4? eu sou ruim de tempo. Agora eu tenho que voltar para trás e contar.
Nós estamos falando, cara, quando a gente vai ficando velho, a gente vai contando para trás, entendeu? Você não tem que fazer as contas. Então, assim, pega 2000, 98, eu estava na Amazônia, então isso é coisa de 96. Uhum. Essa saída da RBS ida para a Amazônia, 96, por aí. Aí a Globo estava fazendo seleção, né, para repórteres de praça. Na época, os repórteres de rede, eles eram indicados em alguns lugares pela Globo, né? Hoje não, hoje as próprias praças que fazem isso. Mas naquela época não tinha, e tinha uma vaga em Cuiabá. Mas, sabe, você vai para Cuiabá, viram meu material, gostaram. Aí eu falei, Cuiabá? Eu falei, não tem Manaus? Eu disse, você quer ir para Manaus? Eu disse, não, já conheço, estudei lá. Eu falei, não, ninguém quer ir para lá e tal. Não, vou. Vou. 2 dias depois eu estava embarcando para Manaus. E indo para lá para ser o que na época chamava correspondente na Amazônia, né? Que era o repórter que fazia as matérias de rede. Então eu fui para lá e passei mais 2 anos fazendo reportagem para a rede. Aí era Jornal Nacional, Fantástico, Globo Repórter, enfim, tudo lá na Amazônia. Então, a Amazônia eu conheço tudo que você imaginar. Você trabalhar como repórter de rede na Amazônia, as pessoas não param para pensar, mas é o repórter que cobre a maior parte do território brasileiro, porque são 5 estados. Sim. Né? Naquela época eram 5 estados. Naquela época era Acre, né? Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas. 5 estados, todos da rede amazônica de TV. Sim. Só não cobria Pará, porque Pará é a TV liberal, tinha lá o seu repórter. Cara, era isso. Então tinha dias que eu estava no Acre, pegava um avião para o Amapá, atravessava a Amazônia, o país, de um lado a lado, para fazer matéria. Voltava, às vezes eu não ia nem em casa. E às vezes saía e ficava dias, 15, 20 dias fora. A primeira reportagem que eu fiz, eu fiquei 5 dias fora, que era para ir numa aldeia Yanomami, porque os índios estavam morrendo de malária. Sim. E a FUNAI não fazia nada. Então a gente era uma época de seca, a gente subiu um rio seco com 14 cachoeiras. Você sabe o que significa um rio seco com 14 cachoeiras? Não faço a mínima ideia. A cada cachoeira num rio seco não tem cachoeira, é um muro de pedra. Então cada vez que a gente subindo, você vinha com os barcos, você tinha que descarregar tudo, botar nas costas, subir, botar o barco lá em cima para seguir, porque a água mesmo no rio que tinha era isso aqui, ó. O barco estava aqui e o chão estava aqui. A gente navegava com 10 centímetros de água, uma lâmina d'água. E provavelmente tu tá acompanhando esse momento tenebroso, né? De desmatamento e de... Tu sabe que o desmatamento... Isso é uma coisa que é muito polêmica, porque a gente está aqui no Sul e a gente fala da Amazônia com o que a gente imagina da Amazônia. Então, a gigantesca parte das pessoas que fala da Amazônia não tem noção do que é a Amazônia. Nesse sentido, tanto o general Mourão quanto todos aqueles generais lá, eles têm razão, estão cobertos de razão. Eu vivi lá, eu sei o que é isso. Né? Quando você diz, porque a Amazônia está pegando fogo, tá pegando fogo, mas existe uma parte da Amazônia que está sendo desmatada, que chama Arco do Desmatamento, que ali, além está tudo destruído mesmo, e tem uma destruição grande, ela meio que segurou um pouco, mas continua acontecendo. Então existe a parte sul, né, um arco que começa ali no Acre e vai descendo, passa por Mato Grosso, sobe pelo Pará e vai embora. O nome daquilo é Arco do Desmatamento. Esse tipo de desmatamento é um desmatamento que foi contido, né? Ele foi avançando, foi contido e fica por ali. Então a gente tem ali aquele avanço naquela área e você tem também eventos no interior dessa outra massa que é gigantesca, estupidamente grande. Quem voou já pela Amazônia, você olha pela janela, você não vê o fim, o horizonte, de tanto verde. Então, existem 2 coisas. Sim, existe desmatamento. Sim, existe queimada. Mas a Amazônia é muito grande. E existe uma coisa também que é importante entender, que é a capacidade de regeneração da floresta. Né? Então, a gente aprende isso lá. Tem institutos de pesquisa lá que mostram. E a gente não fala muito dessas coisas. Mas, assim, isso não compensa. Isso não quer dizer que a destruição é ok. Não, nada disso. Mas eu acho importante a gente entender as coisas. Porque a queimada de hoje, e existe queimada tradicional dos povos que sempre fizeram, e o jeito de preparar a terra deles lá é com queimada, é assim mesmo. O problema é quando você faz errado, quando perde controle, quando você faz de maneira criminosa. E isso é problema. Isso precisa ser controlado. Só que a floresta se regenera. Ela tem uma capacidade de regeneração muito rápida. Então, existe floresta primária, existe floresta secundária, existe floresta terciária. Então, existem
quando você destrói, ela começa a crescer de novo. Só que ela cresce de novo naquela floresta primária, né? Não é com aquelas árvores frondosas e tal. Então, a natureza tenta se recuperar. A gente é que faz a coisa da maneira errada. Então, a gente precisa entender, assim, queimada, sim, tem gente que faz porque precisa. Sim, dá para fazer. Agora, quando você não bota o olho, quando você fecha o olho e admite que algumas coisas aconteçam, aí você corre o risco de que quando olhar, a situação já está pior. Então, eu acho que a gente tem que fugir um pouco hoje do que é a tal da dicotomia, né? A do sim ou não, a do esquerda direita. Não, tem que entender o problema. E aí eu volto aqui no sul e sudeste, a gente não conhece muito bem a Amazônia. Eu acho que seria legal, muito lá no passado, quem é novo nem vai saber o que é, vai lá na internet olhar, existia um negócio chamado Projeto Rondon. O Projeto Rondon era um negócio que levava os universitários para dentro dessas comunidades para agir. Então, você tinha médicos, dentistas, né? Você tinha o pessoal de saúde, o pessoal de engenharia. Eles iam para lá para trabalhar em projetos para ajudar a região. Porque, pessoal, entendam, o interior da Amazônia, ele é uma coisa largada. Então, é muito primitivo, é muito simples. Assim, falta tudo. É uma coisa de falta tudo. O supermercado que vocês estão acostumados a ver é um barco que passa pelo rio. Entendeu? É uma Isso realidade. hoje, 2020, é assim. Eu, Feijão, Tem ainda. e essa é que a gente se assusta quando chega uma notícia do tipo assim, a fumaça da queimada chegou em Caxias, que foi o que aconteceu ontem, por exemplo. Então, Acontece, né? As pessoas não aqui, sabem que tem um canal, né? O ar, a chuva que cai aqui vem da Amazônia. e o que a gente está ouvindo e consumindo, né, justamente são essas uma coisa preocupante. Mas ainda assim, e voltando ali atrás, O diretor de jornalismo pediu pro diretor de jornalismo me ligar e disse assim, olha, liguei até para a gente bater um papo sobre outras coisas e tal. Ele falou, o negócio é o seguinte, a gente tem uma proposta para te fazer. Qual é a proposta? A gente quer que você venha para o Rio de Janeiro. Assim, do nada, né? Eu falei, mas ter que responder agora? Não, pode responder no fim do dia, coisa assim. não pode ter E meia aí, hora. por aí. E aí veio e eu não sabia, eu não tinha noção, né? Que o pessoal gostava das minhas reportagens, enfim, ninguém me dizia nada. E aí me convidaram para ir para o Rio. Aí eu aceitei, fui para o Rio de Janeiro, vim para cá, né? E estou aqui desde 2020. Aí, em 2008, pode ser? 8, 9, 10, isso. Acho que é isso. 8. Aí eu recebi o convite de ir para Nova York. Sim. Então, eu passei 2 anos como correspondente em Nova York. Essa Depois vida voltei de para o Brasil e estou aqui de novo. essa vida de viajante aí, acredito que seja complicado. São destinos legais, né? Todos eles que tu me falou, eu aceito agora. Amazônia, Nova York, Rio, para mim tá tudo ok. Amazônia, cara, Amazônia eu te digo que foi o melhor lugar que eu trabalhei em jornalismo, porque é um território cheio de histórias e o povo de lá fala muito, entendeu? O povo Sim. de lá conversa contigo, o povo de lá fala as coisas. Nova York tu vai o quê? Menos máscara, entendeu? O Sim. ribeirinho fala muito. Isso é Sim. legal. Nova York é o quê? 2010 que tu vai? 2010 acho que eu voltei. Ah, 2008 até 2010. Acho que foi isso. sim. Pegou um outro. É porque eu ia te perguntar alguma coisa a respeito, né? Já que a gente está gravando no 11 de setembro, enfim. Mas as Não, já tinha já acontecido. tinha Já acontecido. tinha, já Ô, tinha Paixão, acontecido, mas... fala. Não, fala. Sim, acho Não, que e a gente chegou lá, você vive, né? Logo depois que eu cheguei, você vivia, as pessoas todas tinham uma história para contar. Eu acompanhei a construção daquele novo prédio, eu visitei ali a área onde estava sendo construído esse novo prédio que está lá. Uhum. Aí eu entrei dentro dele durante a construção dele. Legal. Voltando ali na Amazônia, bom, Hum. obviamente que, né, já falou da riqueza. Tem lembranças de lá, quer ver? Tem lembranças. Claro, por favor. Aí, ó. Aí. Antes agora conta a história desse cocado. Isso aqui é só para vocês entenderem, não é do nada, não. Antes da gravação, eu falei: olha o que eu tenho aqui, É, esconde ali do lado que a gente vai falar. É assim que funciona a televisão, tá? é. Então, isso aqui, ó, é o seguinte: isso aqui é um cocar original do Tuxaua da tribo. O Tuxaua é o que a gente fica chamando de cacique, né? Mas lá na Amazônia não se chama de cacique, é Uhum. Tuxaua. E é o Tuxaua de uma tribo
que a gente foi visitar lá porque eles eram os salvadores da floresta. Um Globo Repórter que a gente fez sobre o verão na Amazônia. E isso aqui era uma tribo que... E a pena é pena de arara, viu? Aqui, ó, tira daqui, ó. Aqui a pena. Uhum. Monta aqui e tal, essa pintura feita à mão e tal. E eles salvavam tartarugas. Então, o que eles faziam? Eles iam numa praia que tinha na beira do Rio Negro, que e tem uma reserva lá, e aí eles acompanhavam onde as tartarugas colocavam os ovos e marcavam e não deixavam ninguém mexer, né? Ninguém chegar e tal, e pegar o ovo e tal, porque tem isso. Aí eles ficavam guardando, eles protegiam as tartarugas e tal. Bom, mas aí é o seguinte, imagina a produção em Porto Alegre, é uma beleza, né? Alô, fulano, vamos fazer uma matéria aí, tá bom, 3 horas tu aparece aí, ok. A nossa produção é na Amazônia, né? Então eu tinha que marcar com a aldeia e nós tínhamos que chegar de barco, subir o rio, ou seja, então estava marcado para a gente chegar lá às 7 da manhã, né? Só que a gente atrasou e tal, e a tribo toda pintada, né? Prepararam a festa e tal, e a gente tinha que chegar lá às 5h30 da tarde, nós chegamos. Então estavam nos esperando, os índios todos, desde as 7 da manhã, e a gente só apareceu lá às 5h30 da tarde. Prrr, barquinho, aí entrou, quando a gente chegou, já veio 2 índios, eu não entendia nada do que eles diziam, só sabia que era para seguir eles. A gente entrou num braço de rio, foi subindo, o rio foi ficando pequenininho no meio da floresta. Daqui a pouco paramos num barranco, tinha que subir. Aí era um barranco grande, lá em cima tu só via aqueles índios tudo enfileirado, assim, olhando para baixo. Assim. Uhum. Digo, chegamos, acho que eles estão nos esperando, vamos subir. Aí fomos subindo e tal, e eles tudo meio mal encarado, né? Olhando, assim, aí eu olhava pro produtor, aí pro cinegrafista, eles estão meio mal encarados, o que está acontecendo? E aí chegamos lá e aí eles olhavam para a gente e falavam, eu não sei o que eles diziam, mas olhavam, parecia que estava dando esporro. Aí eu não entendia nada. Aí daqui a pouco ele falou assim, a gente perguntou, cadê o Tuxaua? Tinha um cara da FUNAI, que estava com a gente, FUNAI não, do IBAMA, que estava com a gente, que conhecia eles e tal, e ele falou assim, não, é para a gente ir ali no Tapiri. Tapiri é tipo uma cabaninha que eles fazem, né, com a coberta de folha e tal, onde estava lá o Tuxaua sentado lá na cadeira, junto com os outros. Tal. Disse, é para ir para lá. E aí, até chegar lá, era uma fileira de índios, assim, né? Uma fileira. E com as mesas cheias de comida e tal, tudo arrumado, desde as 7 da manhã, que era 5 horas. Aí nós chegamos lá... Qual era o cardápio? Tinha um monte de coisa, abacaxi, umas coisas, tinha nada de... Tudo bom, tudo maravilhoso. E aí, chegamos lá, tava ele com a cara... Era metade da minha altura, metade da minha altura. E o povo deles, eu esqueci o nome agora, mas o povo deles é o povo guerreiro. Né? Um povo guerreiro que no passado eles matavam o inimigo. Né? Agora já foi, já viraram índio do século XX. Mas tinha aquela história deles, povo guerreiro e tal. E a gente ali conversando e tal, e ele sentado ali com a cara de brabo. Aí botou a gente tudo na frente dele e ele começou a falar na língua dele, né? Mais ou menos com esse rosto aqui que deixa eu botar aqui do lado. Não vou botar o cara que não dá. É assim, ó, mais ou menos com esse rosto. Esse japonês que eu tô falando, mas enfim. Aí era esse rosto. Aí tá bom. Quando ele parou de falar isso, aí ele mudou o rosto. Boa tarde, como vai? Aí eu virei pro cara. Aí ele, em português, ele falou que eu não entendi nada. Mas eu vi que a gente tomou um esporro. Aí eu virei pro cara do IBAMA e falei assim: o que ele falou? Ele disse assim: é melhor vocês não saberem. E aí começou a entrevista, tudo bem, mas ele deu o esporro dele que ele queria dar, porque ele estava esperando. Depois ele falou que ele estava esperando desde cedo e não sabia o que não tinha aparecido, enfim, estava indignado e blá, blá, blá. Desfeita? E quando ele falou em português, aí ficou tudo tranquilo e tudo correu bem. Até ofereceu rapé para a gente cheirar depois. Né? Opa! Ô, Fachal, como é que é essa jornada de Porto Alegre, Amazônia, o Brasil mais... Primeiro, bom, gaúcho, né? Depois nós vamos falar sobre como é ser um gaúcho, um gremista expatriado. Mas do extremo sul para a Amazônia, né, do Brasil mais embrionário, mais puro, né? Na relação com os índios. E dali para capital do mundo, para metrópole das metrópoles,
que é Nova York. Como é que tu enxerga essa relação entre essas três situações na tua vida? Eu acho E o por fim, seguinte, quando a gente... ainda por fim, né, retorna, pousa no Rio, né, passa pelo Rio, depois pousa no Rio novamente. Então, isso aí tem a ver com ser jornalista, né? Eu acho que tanto a experiência que eu tive na Universidade do Amazonas, quanto a experiência que eu tive na FAMECOS, na PUC, eu acho que assim, durante o curso, para quem faz jornalismo sabe disso, durante o curso tu tem duas alternativas. Ou tu vai lá no curso, né, faz as tuas matérias e vai embora, dá uma passadinha no Bar 7 ali, para quem é da PUC sabe, fica no Bar 7 tal, vai embora. Ou tu para e ouve o que estão te dizendo, né? Entende o que é o processo e o que é o trabalho de ser jornalista. E depois disso, eu acho que a vivência na RBS, e a RBS tem essa capacidade de proporcionar ao jornalista, que é essa experiência de rede dentro de um estado, e a gente anda, ou na época andava, agora já faz muito tempo, eu não sei como é que tá, mas a gente andava o estado inteiro. Então, durante a época da RBS, eu fiz uma série que era... Eu fiz a volta no Rio Grande do Sul, era uma época pré-eleição, então a gente foi ver como é que estava a situação no estado inteiro, no perfil agrícola. Era o retrato do campo, eu acho, se não me engano. E a gente andou por todos, eu fui para todos os cantos, conheci o estado inteiro. E tu começa a te aproximar da história das pessoas. Então, tu ser jornalista, depois de um tempo, importa pouco aonde tu tá, né? Você quer estar onde tem história. Você quer contar a história, né? Então, essa experiência que eu tive na RBS, depois, quando eu tive na Globo, eu conheci o Brasil inteiro. Todos os lugares que você imaginar, eu já andei no sertão do Ceará, do Nordeste, no meio da Amazônia, Mato Grosso, Planalto Central. Eu já tive em todos os lugares do Brasil, onde você imaginar. E quando você tem esse desafio de ir para o exterior, eu vou te dizer assim, muita gente se deslumbra, muita gente acha assim, puxa, agora é Nova York, é diferente. Cara, claro que é diferente, é uma capital do mundo, mas você continua sendo mesmo jornalista atrás de histórias, né? Uhum. Então, eu vou te dizer que sim, foi legal estar em Nova York, foi o dia a dia dela não é muito diferente, né? Não é muito diferente. Muda o quê? Muda a língua, muda a percepção que você tem que ter a visão do brasileiro enxergando aquilo, que você vai falar histórias para os brasileiros. Mas é a mesma coisa, buscando história, buscando pauta, e às vezes vai vingar, e às vezes não vai, né? Enfim, então, iniciando. O que importa é a história que está na tua frente, entendeu? Como é que você vai contar essa história? E para quem essa história vai? E tu entender isso. Então, assim, é uma experiência muito legal. Claro que é. Eu passei perrengues inacreditáveis, tanto nos Estados Unidos quanto no meio da Amazônia, e quanto em Porto Alegre, e quanto no Rio de Janeiro. Você vai viver histórias, né? Você vive a história. Eu já tive dentro de favela no meio de tiroteio, eu já tive no meio de tiroteio, no meio da floresta, eu já tive atolado na Amazônia sem ter para quem pedir socorro, eu já tive no meio de uma área destruída por um furacão nos Estados Unidos, eu já tive na boca do vulcão da Islândia, aquele do Eyjafjallajökull, que ninguém sabia dizer o nome, e aquele que cobriu a Europa. Eu fui lá, eu sobrevoei, eu olhei dentro, eu andei por tudo, eu fui dentro da casa das pessoas. Então, assim, a vida de jornalista, eu acho que tem uma coisa que precisa ser dita. Vocês estão vendo que a gente está batendo papo aqui e tal. Tem gente que acha que jornalista é artista, sabe? O jornalista não é artista. Artista é o ator, é o músico, é o pintor. O jornalista conta história. Não tem essa coisa de glamorizar o jornalismo. Porque ele é apresentador. Não, jornalista. Entendeu? Eu vou lá, eu apuro informação, vamos levar a informação. No caso da experiência de hoje do Bom Dia Rio, eu trouxe um pouco para o Bom Dia uma coisa que não tinha nos jornais, que é a opinião forte do apresentador. E eu estou fazendo isso no Bom Dia Rio. E eu vou dizer uma coisa engraçada que pouca gente sabe. E eu digo isso aqui no Rio. Eu trouxe, quem for assistir lá, vai ver. Eu trouxe e dava uma opinião. Então, assim, quem é que disse que o jornalismo não pode ter opinião? Tem, né? São vários tipos. Existe jornalismo esportivo, existe jornalismo opinativo, existe o jornalismo científico, existem vários tipos, né? E o que eu trouxe? Eu trouxe um pouco dessa opinião, porque eu acho que falta. Então, eu acho que falta um pouco de referência, ainda mais nos dias de hoje, de polarização e tal, papapá.
Eu acho importante, eu acho até engraçado quando você vê, quando você bate num da esquerda, depois bate num da direita e a pessoa fica olhando, mas que lado você é? Eu sou o lado da notícia, amigo. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a polícia fez uma operação que prendeu, de um lado, um secretário do Witzel e, de outro lado, a filha do... Está atrás da filha... Até essa hora eu não sei, que eu não acompanhei, não sei se já prenderam ou não, eu estava procurado. Pelo que eu sei, ainda não. A filha do Roberto Jefferson. Então, assim... Por que você está noticiando? Porque se você noticiar, prendeu o cara do Witzel, aí vem o pessoal do lado do Bolsonaro, tá vendo? Tem que prender. Aí agora deu um curto-circuito nas pessoas. Porque e agora? Como é que faz? Se prenderam os dois. Mas então, enfim, como é que faz? Então, acho que essa coisa toda, a gente precisa entender, né, o papel do jornalismo. Então, eu tenho dito muito para os estudantes, tem muita gente que ficou pensando assim, acabou o jornalismo, a rede social agora substitui. Não. Agora é que precisa muito do trabalho do jornalista, porque o jornalista é o fiador da notícia. Em última análise, é nos jornais onde até os que não gostam do jornal vão buscar a confirmação da notícia. Então, é isso que acontece. Então, hoje o jornalismo está com uma importância ainda maior. E está muito valorizado. Quer dizer, a gente está vendo as grandes marcas preocupadas com isso, a gente está vendo os grandes conglomerados econômicos preocupados com isso, porque precisa ter uma fonte de notícia confiável que você saiba de onde veio, né? Então, enfim, isso dá para ter uma conversa bem grande sobre isso, porque a importância do jornalismo, eu acho que a tua pergunta veio assim, o que você achou, né, de ter essa experiência em vários lugares? É contar a história, né? E se você tiver compromisso com a história e com o teu público, a coisa funciona bem e a credibilidade aumenta, e é isso que a gente vive disso, de história e credibilidade. E nessa tua resposta, Rachel, tu já trouxe duas questões. Come o teu biscoito aí, que tu tá com fome. Toma o teu cafezinho. São duas... Vai falando. Não, aqui é isso aí mesmo. É que o microfone é bom, né? O microfone pega tudo, inclusive a mordida. Não, a gente já fez... Nós já gravamos... Tá fresquinho. Nós gravamos podcast, o Baldasso tomando dentro do estúdio, tomando vinho em taça de cerveja, é tudo assim. Não. Deixa eu te fazer inveja aqui enquanto isso. Não, esse é sacanagem. Olha aí. Esse papel da Portela aí é sacanagem. Com o nome aí. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Isso aqui, quando você ganha um desse, aí você é considerado carioca. Entendeu? Batizado. Você sabe que carioca não é quem nasce no Rio de Janeiro, né? Quem vive aqui. Quem vive aqui é carioca. É verdade. E dizem que para ser gaúcho de verdade tem que ter morado um pouquinho no Rio, né? Senão não é gaúcho de verdade. Os gaúchos são tudo uns babão de Rio de Janeiro. Adoram o Rio de Janeiro. A gente gosta tanto de amarrar até os cavalos aqui. É verdade? Né? Então, fala. Não, nessa tua resposta, né, que tu me deu agora, tem duas questões ali que eu já tinha anotado aqui para abordar contigo, mas eu vou ficar ainda nesse campo da polarização, enfim. E numa época onde as opiniões estão sendo muito cerceadas, né, uma patrulha digital ideológica, digamos assim, de ambos os lados, a gente sempre acompanhou isso, mas de uma certa maneira, de uns tempos para cá, acho que desde a eleição do Donald Trump, estratégias digitais foram utilizadas, né? E eu acho que a extrema-direita acaba abusando muito pessoas, aí já tem uma rede social, e aí alguém que escreve, é um blogueiro que não tem identificação com ninguém, e já cria o seu público, e já vira um veículo. Então... E recentemente tu passou por um episódio, né, que recentemente agora no Rio de Janeiro teve esse processo de os guardiões do Crivella lá, né, de pessoal que recebe dinheiro público para ficar em porta de hospital achincalhando a imprensa. E foi nesse caso ou foi no do Witzel que tu estava apurando? Agora eu me confundi. Foi da prefeitura? Ia ter um pedido de impeachment. Isso, foi na prefeitura mesmo, então eu estou correto. Que tu foi apurar ali via WhatsApp como o pessoal ia votar, né, os vereadores, e aí eu acho que teve um ou dois ali que printaram aquilo e foram para a rede social. Como eu disse antes, aquilo ali, se tu consegue, se alguma palavra, alguma frase, alguma coisa está fora de contexto, ela fica totalmente maleável, e algumas pessoas nesse período não estão tendo escrúpulos, né? Elas não têm vergonha de manejar a verdade, né? Para que ela se transforme numa mentira.
e aí tu foi acusado aí, teve uma patrulha de direita te dizendo que tu queria influenciar ou se meter, ou enfim. Eu queria que tu contasse um pouquinho para mim como é que foi esse episódio e tu é um cara muito ativo em rede social também, né, de opiniões, e tu tá colocando tua opinião no teu telejornal e também nas tuas redes sociais, é uma opinião tua, né, obviamente, mas como é que tu, primeiro me conta um pouquinho pra gente como é que foi esse episódio aí que aconteceu há poucas semanas e de como tu tá vendo esse processo aí de cerceamento de opinião, patrulha ideológica. Então, cada um vai ali e interpreta do jeito que bem entender. Essa questão do... Eu nem entro muito no mérito disso, porque eu não dou atenção a esse tipo de coisa. Até Sim. achei engraçado. Até retuitei e falei assim, olha, riam comigo. Botei de volta para todo mundo rir. Porque, enfim, não faz sentido nenhum. Estava perguntando via WhatsApp como os vereadores iam votar no processo Nada demais. de Normal. impeachment, né? Uma abertura ou não, que eles Normal. acabaram não abrindo o processo de impeachment contra o Crivella. Para alguém que foi eleito e deve satisfações ao povo. Eu acho que o grande lance que está acontecendo hoje é o seguinte: tem muitas coisas aí nessa pergunta que você fez, né, nessa abordagem desse tema. Duas eu acho importantíssimas. A primeira é entender que o que a gente está vivendo hoje não é bom nem ruim, é uma realidade posta. Então a gente tem redes sociais, elas estão funcionando e elas estão funcionando desse jeito. E rede social não é jornal, rede social não tem editor, não tem moderação, cada um fala o que bem entender. E a legislação que nós temos é anterior à das redes sociais. Então o primeiro ponto é que no mundo inteiro a legislação não conseguiu criar um marco para não só o funcionamento de rede social, mas também o funcionamento de empresas de internet, né, que agem extra fronteiras, elas vão além. Então, você tem uma empresa sediada na Europa que age na China. Você tem uma empresa sediada na China que age no Brasil. Você tem empresa sediada no Brasil que tem reflexo no Alasca. Então, assim, vários lugares do mundo, né? Você tem empresa japonesa que vai ter lá algum tipo de ação em Nova Brécia, entendeu? Vai acontecer. Vai acontecer. E o que a legislação diz sobre isso? A legislação andou, enquanto o avanço da internet, junto com as redes sociais, e junto com o Google, com o Microsoft, com todo esse povo aí, enquanto eles avançavam como uma bola de neve rodando Everest abaixo, na velocidade acelerada da gravidade, tinha uma tartaruga andando bem devagarinho, que são as legislações do mundo inteiro. Então, as leis foram engolidas pelo funcionamento da internet. Resultado que a gente tem hoje coisas que vieram disso tudo, como a criptomoeda, como a possibilidade de você dizer assim, Facebook, tem um problema aqui, não, isso não é comigo, mas é aqui quando você não, meu escritório é lá nos Estados Unidos. Entendeu? Quer dizer, quando é bom para a empresa, estou nos Estados Unidos, quando não é bom, está aqui com a subsidiária. A lei permite essas coisas, né? Admite esse tipo de coisa. E quando a gente tenta discutir, agora já peraí, querem tirar minha liberdade. Então a gente perdeu, como sociedade, perdeu o momento de regular, né? Agora se busca uma regulação de forma que você não passe por inquisidor, por alguém que quer cercear direitos, né? Então esse é o grande pisar de ovos. E ainda Enquanto isso, tem gente faturando bilhões e bilhões e bilhões. A gente, por exemplo, a maior parte da população acredita de verdade que quando vai lá no Google, por exemplo, fazer uma busca, ele está buscando em toda a internet. Não está. Ela está buscando só no que a pessoa quer que você busque. Então, baseado em tudo, a gente está falando no telefone, eles estão ouvindo o que a gente está dizendo. Ou um computador ouve, alguém registra. Tudo isso, você é o produto. Então, hoje, cada um virou o produto. Não tem nada grátis. Cada um é o produto, a gente paga conosco, né? Com os seus dados, com o seu consumo, com a sua presença, com o seu uso, com o que você escreve, né? Só para ter uma ideia, essa coisa amplia muito. Eu vou restringir, porque senão a gente fica 3 dias falando. Para você ter uma ideia, quando você vai no WhatsApp, você escreve, vou comprar um carro, esse carro é o carro Fusca, fala do Fusca que não tem mais, né? Para poder não ter problema de o que você acha que é grátis. Então, as pessoas não têm percepção disso. E mais, a gente agora veio uma nova geração que não só não tem a percepção, como não se importa, né? Então, a questão da privacidade foi pro ralo. Então, eu tenho 55 anos, para mim, privacidade tem um significado. Se você pegar um garoto de 15 hoje, a privacidade para ele tem outro significado.
né? Não passa pela cabeça de alguém médio da sociedade com 55 anos publicar nudes na internet. Agora, passa pela cabeça de um guri de 15, 16 anos hoje, talvez passe, é diferente, você entende? Eu estou indo para exemplos extremos para as pessoas entender Claro. Que a questão da privacidade foi por ralo hoje. E, Né? como E é, a privacidade, ela gera muito dinheiro. e onde é que a gente onde é que rola o encontro de toda essa Então, tudo isso que eu estou falando por causa daquele pensamento? caso é o seguinte, É, mas por quê? Porque a gente tem que entender que a gente vive hoje num ambiente aberto. Então, tudo isso para explicar assim, não adianta puxar os cabelos e ficar com raiva ou achar que está certo ou errado que hoje nós temos haters nas redes sociais. Não adianta. Porque a gente correu atrás. Então, o que está acontecendo agora? A ascensão dos haters, vamos dizer assim, ela está dentro de um universo aceitável, de um universo que foi aceito durante muito tempo. E os haters sempre existiram. Só que as redes sociais amplificaram a voz dos imbecis, não é? A gente já sabe, a literatura nos conta, não se deve amplificar a voz dos imbecis. Só que elas estão amplificadas, porque a rede social não tem moderador, a rede social não é um jornal, a rede social não tem um editor, a rede social não tem alguém para controlar isso. E a natureza dela é essa. Então, se você olha para a rede social e acha que aquilo ali é o que vai te informar, você vai pagar caro por isso, né? Então, isso é um problema. Esse é a angústia que se vive hoje. e a Né? relação, Você... Fachal, mas e essa relação com quem informa, com quem emite, como é o teu caso, por exemplo? Então, assim, tu me falou daquele caso lá do negócio da prefeitura. Sim, mas O que adianta eu puxar os meus cabelos? Assim, se eu tiver algum dano, eu não tive dano nenhum, zero dano, entendeu? Eu não tive dano. Agora, o que você vê ali é um processo lá de um candidato falando para os seus eleitores. Enfim, se isso vai funcionar, não sei. Não sou eu que vou dar audiência para o cara. Agora, assim, o que tem de errado? Nada. Tem alguma coisa errada? Vai na polícia e reclama, vai na justiça e reclama, entendeu? Não tem. Então, assim, você precisa entender o peso das coisas. E hoje, às vezes a gente olha algo que parece barulhento, mas ainda bem que a gente tem instituições funcionando que estão ali ouvindo no volume certo, entendeu? sim. Então, o problema só vai acontecer, no meu ver, no meu ponto de vista, só vai acontecer quando a instituição não conseguir dar a resposta. Então, não adianta achar que se você Mas falar tu não qualquer acha, coisa na internet é liberdade de expressão. Não é, né? mas tu não acha que tem uma escalada de violência, nem sempre física, mas uma escalada de violência gerada por essa patrulha ideológica? O ser humano sempre, Em desde relação ao a Idade da jornalismo, né? Pedra, Em relação ao desde a jornalismo. Idade da Pedra, o ser humano se reúne em grupos e sai tacando pedra nas coisas, entendeu? Faz parte da natureza humana fazer essas coisas, né? E eu vejo desse jeito. Cada época tem a sua maneira de acontecer, né? Mais intensa, menos intensa. Nesta época que a gente está vivendo agora, com as redes sociais, nós estamos vendo os mesmos seres humanos se reunindo com pedras e atirando. Só que são pedras de maior volume, são pedras de mensagens. As pedras continuam existindo, os ataques continuam acontecendo, as pessoas continuam sendo atropeladas. Eu vou repetir o que eu digo aqui. Tanto nesse caso que fazem isso, e fazem de 10 em 10 segundos. A cada meio minuto tem uma vítima da vez, né? Quando isso atinge e causa um prejuízo, existe um guichê lá que chama-se justiça. Você vai lá e enquadra a pessoa. Simples, é assim que funciona. O que a gente tem percebido é que quando isso acontece, arrefece. Porque o pessoal diz assim, berra, 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 mas quando chega a intimação, a coisa cai na real. Sim. Então, é muito importante a gente entender que hoje tem esse tipo de situação que não tinha antes. Antes eram outras, né? Antes era o grupo do bairro, se reuniam as pessoas com máscaras pontudas, brancas, para queimar a casa da pessoa. A gente sempre teve esse ódio na história dos seres humanos de várias maneiras. Hoje nós temos esse tipo, né? Hoje nós temos esse tipo. E eu acho, no meu entender, que as coisas estão... A sociedade está respondendo. Nós temos inquéritos, temos investigações, temos o Congresso estudando isso, então, queira ou não queira, mas o Congresso é uma porcaria, os deputados... É o que temos, são esses os que temos,
São esses os nossos eleitos e estão ali. Acho que a coisa está andando e está se resolvendo. Tanto que, se a gente olhar, a gente vai ver que, apesar de estarmos às portas de uma nova eleição, a coisa diminuiu um pouco. Né? E diminuiu por quê? Porque um grupo sentiu o martelo da justiça. Né? Tá ali. Tá vendo que tá chegando atrás. Não teve condenação, né? Mas sentiu a investigação. As provas estão acontecendo. A Polícia Federal está trabalhando. Então, eu acho isso importante. Agora, tem a ver com liberdade de expressão? Não. Liberdade de expressão tem que continuar. Não acho problema nenhum. O pessoal que me segue no Twitter, por exemplo, sabe. Quer falar? Fala. Eu tenho as minhas regras. As minhas regras, lá volta e meia eu coloco. Olha, falta de educação, insulto, perseguição, notícia falsa, post contra a liberdade de imprensa, e tudo que ninguém mais aguenta nas redes, eu bloqueio. Pronto, simples. Qual é o problema? Sim. Eu fico livre disso. Para mim, tá muito legal. Falou lá aquilo, pum, eu bloqueei, ótimo. Faz parte da regra. Tá, e assim, e a relação do jornalismo, né? Tu já citou de alguns detalhes, algumas falas que tu tens em palestras, enfim. Mas nisso tudo, tá? Primeiro, assim, além do emitir opinião, além do informar, a questão da credibilidade, que a gente sabe que é muito importante, obviamente, que é a coisa mais importante no jornalismo, que é a credibilidade. Mas como é que tu vê o papel do jornalismo nesse momento, assim, onde tem uma transformação digital? Informar. Esse é o papel do jornalismo. Mas como é que combate o WhatsApp, por exemplo? Como é que o jornal... Mas não cabe ao jornalismo combater o WhatsApp. Entende? Essa é a questão. Não cabe ao jornalismo combater o WhatsApp. Não cabe ao jornalismo combater o Facebook. O combate é guerra. O combate é enfrentamento. Não tem sentido. Cabe ao jornalismo informar. Por quê? Porque você vai buscar informação no Facebook, você vai buscar informação no Twitter, você vai buscar informação no WhatsApp. Só que nesses 3 lugares, você, mesmo inconscientemente, mesmo sem saber como funciona, então, a gente percebe que deveria ter o ensino de como tu assistir um jornal, como ler um jornal e como entender o processo da notícia na escola, para te poder fazer diferença entre o que alguém me disse de boato e o que é notícia. Aliás, é muito importante. Nos Estados Unidos tem isso. Os alunos nas escolas americanas, sim, várias, têm o seu próprio jornal, seu próprio canal de TV, repórter cobrindo. Isso tem. Lá na 6ª, 7ª, 8ª, ou ensino médio deles. Aqui a gente não tem isso. Né? Então a gente entrou num jogo estranho, que é de achar que o jornal não está falando a verdade. E aí a gente tem uma grande questão filosófica que pouca gente percebe, e eu acho que reproduz. O que é a verdade? Então, eu tenho vários cursos que eu falo que eu trato um pouco sobre a questão da verdade. E a gente chega à conclusão de que a verdade ela é impossível de ser acessada. Então, o jornalista não é o cara que fala a verdade. Nenhum jornal tu vai encontrar a verdade. Nenhum. Pode procurar. Nenhum. Mas então, o que é o jornal? O jornal tem profissionais que buscam a verdade. E são isentos? Não. Buscam a isenção. É impossível ter isenção 100% e é impossível recuperar a verdade. Por quê? Porque é um conceito filosófico. O fato começa, o fato termina. Quando o fato termina, a verdade fica presa para sempre dentro dele. Acabou o fato, restam só as versões. Então não adianta, se eu assistir um acidente, acabou o acidente, foi embora, cada um que contar sobre aquele acidente vai contar uma história diferente. Uhum. Se os jornais falassem a verdade, todas as notícias seriam exatamente iguais. Então, sim, pessoal, a gente tem que parar de exigir o impossível. Então, não adianta a gente trazer para o debate dizer que um jornal tem que trazer a verdade. Não, claro, vai trazer algo muito próximo da verdade. Vai trazer uma informação apurada com técnica jornalística. Que técnica é essa? Ouvir várias fontes, responder quem, o que, quando, onde, como e por quê. Agora, sempre dentro da notícia vai ter... Imagina assim, eu faço sempre essa figura. Imagina uma xícara de chá, né? Que você pega aquela bolsinha de chá e larga dentro. Quando tu larga dentro, dá aquela tingida na água. Uhum. Então, cada chá vai ser uma cor diferente, um sabor diferente, um jeito diferente. Então, não adianta. Por mais isenção que você tenha, você vai ter
o carregamento da ideologia, e aí não é partidária, mas é a construção da ideia da pessoa, a cultura da pessoa, os conceitos da pessoa, tudo está carregado ali. Na televisão, por exemplo, na maneira de narrar, na palavra que você usou, na vírgula que você colocou, na pausa, na imagem, no enquadramento. Então, não adianta. Tudo é uma versão. Tudo é uma versão. E mais uma coisa, qual é o problema de um jornal ser de esquerda? Qual é um problema de um jornal ser de direita? Qual é o problema de um jornal ser de extrema direita? Qual é o problema de um jornal ser anárquico? Nenhum problema. Desde que o telespectador saiba disso. Ele precisa saber. Né? Ou o telespectador, ou o leitor, né? Enfim. Quer dizer, a pluralidade é que vai fazer com que o público tenha condições de construir a sua opinião pública melhor. Eu costumo dizer isso. Ruim é um lugar que só tem 2 jornais. Sim, mas tu não tá levando muita fé, não tá botando todas as tuas fichas no livre-arbítrio da população, e a gente fala de um país, falando do Brasil, por exemplo, de um país onde a gente tem um déficit de educação muito grande, né? De formação, né? De formação realmente, e que, na minha opinião, por isso ele é tão impactado por isso que veículos tem toda a razão. Que se proliferam via WhatsApp, via rede social. E por isso que você precisa escolher candidatos preocupados com a educação. Não cabe ao jornal educar, cabe ao jornal noticiar, mas se preocupar também com isso. Mas o fim, a finalidade do jornalismo não é educar, senão nós seremos educadores, nós somos comunicadores. Então, sim, você tem a responsabilidade de tentar ensinar alguma coisa, mas o teu objetivo maior é informar. A notícia não é o que tu gosta. Entendeu? E eu acho que nós temos todas essas coisas a resolver dentro da sala de aula. Ou em casa de pai para filho. Notícia não é o que eu gosto. Notícia é o que está acontecendo e que eu vou lá contar. Agora, se isso aí, o meu público precisa ouvir aquilo, você sabe que a definição de notícia é uma coisa que nem a universidade tem, né? Nem a academia tem. A gente, se for procurar, você não acha, não tem. Existem dezenas. A que eu gosto mais é o seguinte: notícia é toda aquela versão de fato apurada e tratada de forma jornalística, ou seja, ouvindo várias fontes, respondendo quem, o que, quando, onde, como, porquê, mas toda aquela versão tratada dessa maneira que é tudo ou, tá? Importante, relevante, útil, curioso. Tudo ou. Para um determinado público de um determinado veículo. O que é notícia para um pode não ser notícia para outro. Então a gente pode juntar aqui, vamos juntar todo mundo aqui dessa empresa e vamos fazer uma live de festa setembrina, porque não teve na festa junina. Bota todo mundo no chapéuzinho, vamos tomar o quentão, acende uma fogueira lá na câmera e tal, saiu. Ok, isso aí vai sair no Jornal Nacional? Não, não vai sair. Porque não interessa para Dona Maria no Maranhão. Mas vai sair no jornalzinho interno da empresa? Vai, com destaque. A mesma coisa. Então as pessoas precisam entender o que é notícia. E aí se entra numa roda viva de querer achar que notícia é o que eu gosto, é o que me interessa. E está errado, entendeu? É isso. A grande questão é a ignorância em relação à notícia. Eu acho que isso precisa ser atacado. Atacar alguma coisa, ataca isso. É a educação. Essa é uma mudança que a gente, talvez os meus netos não vejam, né? Não sei, depende. Pode ser resolvido em 5 anos, pode ser resolvido em 10 anos. A Coreia não resolveu? O que você quer? O que o país quer para si? Tu é um cara otimista, hein, Fachel? Tu é um cara otimista. Eu não sou otimista. Assim, não tem caminho fora da instituição, a menos que você queira fazer revolução, aí é outra história, entendeu? Não, a instituição é essa. Qual é o nosso caminho? Congresso. Eu concordo. É isso. Eu concordo com muito. A pergunta, desculpa não te interromper, mas eu estou fazendo como tu faz no teu programa lá. Eu aprendi, eu aprendo com o mestre, tá vendo? Não adianta a gente ficar reclamando e não ir na Câmara de Vereadores saber o que o vereador está fazendo. Não adianta a gente ficar reclamando e não ir na Assembleia Legislativa para cobrar o deputado. Sabe qual é a pergunta que eu faço para todo mundo quando começa a reclamar? Eu digo, amigo, você vai na reunião de condomínio? Aí ele diz assim, não vou. Então, cara, começa dentro de casa. Se dentro de casa tu não vai discutir o valor da cota de condomínio, o que você quer discutir no resto? Você precisa começar. E isso é a mesma cidadania. É a mesma. Não tem diferença. Só que se tu não faz dentro de casa, não faz fora. Sabe por que eu falei em otimismo? Porque é justamente por isso. Porque todas essas mudanças... Eu concordo plenamente contigo, 100%. A minha única descrença são nas nossas instituições.
Por É o exemplo, que temos, nós temos ela. ok, e por bem, apesar de termos recebido algumas ameaças recentemente, por bem nós temos uma democracia estabelecida, que Graças a talvez Deus. que se machucou muito, né, em décadas passadas e que hoje ainda assim resiste. Mas que eu acho que tu confia demais num sistema que é Não o tem outro. político, ok, mas Não tem outro. tu confia muito num sistema que só legisla, que só muda algo em benefício próprio. Então, o que tem que fazer? Participar. É participar. Estudar, para mim Só é que estudar. a participação cansa. A participação ou te obriga a levantar da cadeira, entendeu? A participação te obriga a ir lá na associação de moradores do bairro para saber se tem gente precisando de comida. A participação te obriga a ir até a Câmara de Vereadores e cobrar do teu vereador por que ele decidiu aquele negócio que tu está reclamando em casa. Ah, mas isso aí... Então, cada sociedade tem a sua maneira de agir. A nossa age desse jeito. Por isso que eu digo muito quando acontecem essas coisas. Por exemplo, na pandemia, que a gente está vendo aí, né? O pessoal teve a paciência de ficar em casa uma semana e meia. Depois de uma semana e meia, o pessoal jogou para cima. Por que jogou para cima? Porque todas as autoridades, isso eu digo no jornal, inclusive, todas as autoridades, a começar do governo federal, o presidente da República, governadores e prefeitos, com raríssimas exceções, não usaram os instrumentos que tinham à disposição para poder fazer o isolamento, que seja, como foi feito em outros lugares, por um tempo maior, para a gente não sofrer o que está sofrendo agora, para não morrer 100 e tantas mil pessoas, entendeu? Ninguém quis, com raras exceções. Existe um lugar do Brasil que fez, que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha teve o lockout de verdade, a gente ficou usando. A gente fica usando palavras para fazer de conta que a gente está fazendo, entendeu? Regras de ouro, não tem nada disso. Ah, bota máscara, não é bota máscara, lava a mão, não vai resolver, entendeu? Isso é uma barreira, olha, isso ajuda, mas não é solução, só que vende para a população como solução. Por quê? Porque estamos em ano eleitoral. Ninguém quis pagar o preço de usar o instrumento que tinha, porque era amargo demais. Então, pera aí um pouquinho, deixa morrer. Assim, foi isso. A escolha foi essa. E a nossa escolha foi essa. Quando tu vê praia cheia, é a escolha da população. Então, não adianta muito você ficar apontando. Na prática, as autoridades jogaram para o colo das pessoas e da imprensa para ficar apontando quem está certo e quem está errado. Olha lá, mas cá está sem máscara. Olha lá, o outro está ali, não, cadê a fiscalização? Então, a gente quis isso. Né? E a gente quis isso, é a gente sociedade. Às vezes a gente fala assim, a gente quis, não, a gente não, meu irmão, eu não, eu fora. Não, quem diz esse tipo de coisa não tem noção do conceito de sociedade. Porque, amigo, a votação, ela elege, ela escolhe, então é o todo. Ah, mas eu não fiz parte disso, mas agora faz. Você entende? Por quê? Porque a sua participação não foi suficiente para modificar o que você achava que tinha que mudar. Então, a gente precisa entender conceitos para poder não ficar cobrando coisas que não cabem, sabe? A responsabilidade é, sim, de cada um. De quem, por exemplo, votou a favor e de quem votou contra. É de todos a responsabilidade. Cada um na sua medida. Cada um na sua... Entendeu? A democracia não acaba no voto. A democracia começa depois do voto. Porque o que você vai fazer depois do voto? Ou você vai defender quem você elegeu, ou você vai agir na oposição. A gente não faz isso. A gente virou torcida, virou Fla-Flu, virou Grenal. Né? É isso. O problema é esse. Então a gente precisa chegar muito à frente. É a educação. Eu acho que o combate, voltando para a tua pergunta, ela não é contra a rede social e não é contra o hater. Não adianta. Nós temos isso. O combate, o bom combate que tem que acontecer é você defender educação que preste. Só muda a partir daí. Qualquer mudança só vem a partir da educação, é o que eu acho. Ô, Fachel, ainda sobre o jornalismo, mas agora em outra batalha, em outro campo de batalha, tu tá aí dentro de uma... Para de tomar café, homem, vai dormir 5 da manhã. Bom, eu tô economizando, porque de manhã cedo eu bebo canecas e canecas e canecas. Que hora que tu acorda? 4 da manhã? 3? Todos os dias às 4 horas da manhã. O jogo do Grêmio tu só vê quando é às 7, então. Não, aí quando tem jogo do Grêmio, eu durmo durante a tarde, entendeu? Aí eu assisto já na cama, quando acaba o jogo, eu capito, eu desligo a TV e vou dormir. Eu não ouço nem as entrevistas, que senão não dá, né? Ô, Fachel, tu tá aí numa das maiores emissoras do mundo, né? Uma gigante da comunicação. E, obviamente, né, como um cara que completamente conectado,
que entendeu o momento, enfim, que palestra sobre isso também, que faz curso dá curso também sobre isso. Como foi? Eu sei que tu também está muito tempo fora daqui, mas esse podcast também começou porque a minha ideia era entrevistar pessoas interessantes. E aí no ano passado teve Hoje deu errado. Não é isso. Ano passado teve um dos tantos passaralhos aqui em veículos, né, do Rio Grande do Sul, e longe demais das outras capitais, né, como cantou o Humberto Gessinger, aqui tem todo um clima diferente, tem todo um jeito diferente, né? E tu tá aí no Rio, numa emissora, né, uma potência mundial, e viu essas transformações. E eu queria que tu me desse a tua impressão de como isso impactou a função, né? Que, claro, vai ser sempre a de informar, buscando chegar mais próximo da verdade, mas de que maneira isso transformou a forma, né, de informar, de noticiar, de como vocês foram impactados aí na Globo, né, com a digitalização da comunicação, e se tu ainda lança o teu olhar, se tu ainda está enxergando o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. A pergunta é boa, porque ela, na verdade, ela encerra um pouco na verdade, a pergunta seria assim, eu imagino, mudou a nossa profissão, porque antigamente, na minha idade, você ia para a faculdade, né, você fazia o curso, tal, e ficava pensando, e agora, em qual veículo eu vou trabalhar? Né? Em qual veículo eu vou trabalhar? Em qual veículo eu vou trabalhar? E com a chegada da internet, os meios de produção, vamos dizer assim, que antigamente era a rotativa, a rádio, o transmissor, olha para você. Olha para você agora. Nem jornalista sou, Fachel. Mas olha para você no meio de produção. Eu nem devia ter essa conversa contigo, não tenho nem direito de ter essa conversa. Não, nada disso. Isso é outra questão que fala do diploma. O diploma não tem. O diploma para jornalismo ele não é exigido. Eu concordo que não é. Agora, quem tem o diploma tem vantagem. Entendeu? Tem vantagem, Claro, evidente. alguma. Entendeu? Então, assim, cabe ao empregador, enfim. Mas olha para você agora. Olha para você, quando falando de meio de produção. Agora, tenta te imaginar há 30 anos para trás. Anda 30 anos para trás. Tu não ia conseguir fazer isso. Porque tu não tem internet, porque tu não tem equipamento barato. Hoje é barato. Assim, antigamente, o que diferenciava na TV, por exemplo, era a máquina. Eu tinha a câmera boa, eu tinha o transmissor bom, a minha imagem chegava na TV limpa. Isso era o que era o bom. Aí, com a chegada da tecnologia, com o desenvolvimento da tecnologia e a chegada da internet, as pessoas têm acesso a isso. Barato. Hoje eu pego meu celular e o meu celular é um estúdio. Olha aqui, presta atenção. Vou pegar aqui, isso aqui. Ó. Isso aqui é um estúdio de TV ambulante. Eu gravo, eu edito, eu boto no ar. Olha isso. Há 40 anos, há 30 anos, era impensável isso aqui. Então, este negócio aqui revolucionou exatamente isso que você está dizendo agora. Então, porque eu estou trabalhando numa grande emissora e tal, eu faço parte de uma geração de dinossauros de jornalismo que estão aí quase em extinção. Mas hoje o que está acontecendo é o seguinte: vai numa universidade, na minha época era assim, vai numa universidade assim, quem quer trabalhar, o que você quer fazer? Eu quero ser apresentador do Jornal Nacional. Era assim na época. Não, má notícia, só tem 2 vagas e estão ocupadas. Né? Isso é o problema. Só tem 2 problema, só tem 2 vagas e estão ocupadas. E difícil. Então, hoje, se você fizer a mesma pergunta, as pessoas não dizem mais isso. As pessoas estão pensando em qual projeto elas vão fazer na internet. Por quê? Porque tu não depende mais do transmissor, tu não depende mais da rotativa, tu não depende mais da concessão de rádio. Não Mas tem ainda mais é isso. bom estar numa, né? Ainda é bom. A gente está vivendo uma crise. O nome disso é crise. O que é crise? Crise é transformação, né? Crise não é problema, crise é transformação. Então a gente vive hoje uma transformação onde você tem ainda os veículos tradicionais sendo os grandes fiadores, tem os grandes veículos tradicionais em transformação também. Então, se você vê hoje BBC, que é a coisa mais tradicional do que a BBC de Londres,
Então, a BBC hoje ela está procurando maneiras de transmitir notícia no Instagram. Ela tá exercitando, ela está experimentando. O Facebook, que tomou uma porrada de credibilidade, porque as pessoas estão diminuindo, porque é óbvio, isso é acadêmico, isso é acadêmico. Isso não foi as novas mídias que criaram isso, não. Na comunicação existe um conceito que é o seguinte: quanto maior a audiência, maior a credibilidade. Quanto menor a audiência, a tua credibilidade tende a ser menor também. Se cair a credibilidade, tua audiência cai. Então, o que aconteceu com o Facebook? O Facebook estava com uma audiência monstra, a credibilidade começou a cair, as pessoas começaram a sair. Ah, muito chato. O que é isso? Como é que traduz a credibilidade no Facebook? Isso é muito chato, só tem gente brigando, isso aqui só tem texto ruim, é texto grande, é um chato, chato de chato. Estava ficando chato, as pessoas começaram a sair. O que o Facebook fez? Organizou um grupo para discussão de como fazer para colocar informações com credibilidade ali dentro. Então, hoje você tem o Facebook, um programa com jornalistas estudando. Existe até a ideia de remunerar jornalistas. Olha só quem diria. Existe até a ideia de remunerar os jornalistas, porque as redes sociais, o Maiká, estão percebendo. Não adianta você querer veicular conteúdo se não tiver o moderador. O que é o moderador? O moderador não é o cara que vai fazer tu saber ou não saber. Não, é o camarada que vai apurar, é o camarada que vai ver, vai checar, é o trabalho de jornalista. Então, por isso que eu disse desde o início, nunca o trabalho de jornalista foi tão importante. A gente está vivendo um momento de crise onde a identidade desse jornalista está sendo reconstruída. Está sendo reconstruída. Então, quem será o jornalista de amanhã? Não sabemos. Ele está em movimento. Sabe, isso é outra coisa de velho também, tá? Que lá no início da internet, isso é para quem é velho, né? Eu sou um dos caras que primeiro tive e-mail no Brasil, só para te entender. Na época do Rempac, né? Os e-mails só tinham nas universidades. Lá no início, quando você fazia um site, ele não estava pronto, o pessoal botava assim, um conezinho, uma maquininha em construção. Certo? Muito antigo, hoje não tem mais isso. Então, assim, o jornalista hoje está em construção, né? Ele está procurando os caminhos. Então, hoje é muito fácil você pegar, terminou a universidade, você pega 5, 6 colegas, eles se reúnem, vão para a internet e vão fazer um canal de TV com isso aqui, um equipamento sofisticadíssimo, tem no bolso de cada um aqui, e eles vão fazer uma TV do bairro deles. E vou te dizer mais, se eles fizerem direitinho e conseguirem o patrocínio, porque nada mudou, nada foi cancelado. Jornalismo profissional de qualidade se faz com publicidade. Até hoje é a mesma coisa. Se você tiver um cara te sustentando, não vai ser um jornalismo isento. Então, quanto mais plural for a propaganda, você vai pegar o anúncio do supermercado, vai pegar o anúncio da farmácia local. Se tu fizer direitinho como tu aprendeu na faculdade, as pessoas do teu bairro vão querer saber o buraco da rua, se a rua está aberta, o que está acontecendo, se teve o assalto, o que foi aquele incêndio, o cachorro foi atropelado, enfim, as pessoas vão querer saber isso tudo, né? Perdão. Então, se tu usares o que tu aprendeu para fazer o teu próprio canal com os teus amigos ali no bairro, tu tá arriscado a ganhar mais do que ia ganhar se tu fosse contratado pela Folha de São Paulo. Tu entende? Uhum. Então, assim, hoje a gente está caminhando para isso. Só que o que falta? Falta tu ensinar o empreendedorismo dentro da universidade. Falta tu ensinar o empreendedorismo nas escolas de ensino médio. Falta tu dizer para o cara que ele tem uma opção outra que não ser empregado. Tu entende? Isso a gente não ensina. A minha cartilha eu lembro. A cartilha, eu lavo, viu a bola, né? Isso, é velho, isso, eu lembro, tá vendo? Assistia bem as aulas. Olavo, a Hélida também, que era outra, Olavo, a Hélida. E aí tinha lá, profissões. Aí tu tinha lá, profissões, jogador de futebol, aí, encanador, aí, marceneiro, aí, açougueiro, aí. Então, várias profissões, né? Só que ali ninguém, não tinha nunca, empresário, não tinha. Dono de churrascaria, não tinha isso. Então, você não é ensinado a ser o empresário. Você não é ensinado a ser empreendedor. Por isso que depois de velho você fica desesperado, tem que fazer curso no Senai, no Senac, no raio que o parta, para tentar entender que você precisa pegar o seu dinheiro, separar o seu dinheiro do seu negócio, investir, cuidado para ver até onde você pode andar, ir atrás do teu público, identificar o que o cara quer, entregar para ele o que quer para te ganhar dinheiro. Rapidamente é isso que o curso vai te ensinar.
Então, assim, opa, puxa, você se deu conta disso? E aí você vai finalmente empreender. Isso aí tem que ser ensinado. Eu estou dizendo para ti, Maiká, a educação é que transforma. Então, você quer ver transformação na política? Educação. Você quer ver transformação na polarização das redes sociais? Educação. Você quer ver transformação na compreensão do que é notícia e o que não é? Educação. Você quer ver transformação dentro da atividade jornalística para saber quais são as opções? Educação. Não tem para onde correr, não vai cair do céu. A gente precisa querer ensinar para as pessoas. Só que tem um problema, né? Quanto mais educado um povo, mais difícil de governar. Ô, Fachal, me conta como é que é apresentar o Jornal Nacional. Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu nunca na minha vida imaginei que talvez por um momento eu pudesse apresentar o Jornal Nacional. É muito louco isso, né, cara? Porque eu cresci, a TV Globo começou quando eu nasci, né, 65. Então eu tenho a mesma idade da TV Globo, né, mesmo período. E eu vi aquilo acontecendo, né? Eu assistia a TV Globo, eu assistia de guri, vendo tudo, então eu assistia o Jornal Nacional, assistia todas as transformações, tudo isso eu vi. E aí, cara, depois que eu fui para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com as pessoas, eu ficava olhando as pessoas, puxa, cara, Sandra Passarinho, conhecia Sandra Passarinho, caraca, sabe? Conheci o Ari Peixoto, conheci o André Luiz Azevedo, conheci a Lília Telles, conheci, aí eu tenho até uma piada com o Zé Raimundo, né, que o Zé Raimundo no Nordeste, né, aí Zé Raimundo meu amigo, aí eu falei assim, Zé Raimundo,